A EPBR agora é a Agência Eixos, uma nova marca que reflete a nossa energia. Somos a agência de notícias líder em informações sobre os diferentes eixos que compõem os mercados de petróleo, gás e energia e a política no Brasil. A gente lidera os debates para que você possa liderar as decisões. A gente se renova para que você possa renovar o futuro. Agência Eixos, energia renovada para quem decide o futuro. Olá a todos, eu sou Gabriel Chiappini e começa agora mais um Estúdio Eixos, diretamente do 11º Fórum de Biogás aqui no Rio de Janeiro, onde a gente recebe diversos convidados que estão participando desse debate do potencial do biogás no mercado brasileiro. E agora a gente recebe aqui no nosso estúdio Manuela Caiati, CEO da MDC. Bem-vinda, Manuela. Um prazer estar com você aqui, Gabriel. Obrigada Manuela, a pelo gente convite. tem acompanhado aí esses debates, esses painéis super ricos, trazendo uma série de pontos, de visões a respeito do biogás e do desenvolvimento desse mercado no Brasil. A MDC que foi uma pioneira, né, na produção de biogás a partir de resíduos urbanos. Queria que você fizesse um exercício de pensar o início da MDC, né, esse pioneirismo e como que o mercado está agora, depois, por exemplo, da aprovação do combustível do futuro, o amadurecimento do mercado, essa demanda pelos atributos sustentáveis do biogás. Enfim, queria que você... Não, bacana. Realmente é uma trajetória que, apesar de recente, né, uma trajetória que tem 10 anos, desde que começou de fato esse mercado, que a gente já teve um avanço muito significativo. Então, você pediu para comentar das origens. Quando a gente desenvolveu a primeira planta em escala comercial de biometano no Brasil, ela ficou pronta em 2014, aqui no estado do Rio, inclusive, uma planta relativamente pequena, com 15 mil metros cúbicos dia de biometano de capacidade instalada, nem existia ainda a especificação do biometano pela ANP. Então, foi um trabalho realmente ali de pioneirismo, porque não existia um arcabouço regulatório, não tinha um financiador óbvio, muito pelo contrário, a gente ia começar com os bancos para financiar o projeto, não se sabia nem do que se tratava biometano, né? Então, de fato, a gente contou com um time técnico que teve um time de desenvolvedores que teve uma visão inovadora, um time de engenharia muito forte e parceiros que viabilizaram, que eram os donos dos aterros sanitários e que eram dono da molécula do biogás e que, de fato, acreditaram que isso podia se transformar em algo que gerasse um valor energético para o aterro, como se, de fato, comprovou. Desde então, né, o mercado evoluiu muito, essa planta nossa ficou pronta em 2014, a regulamentação da ANP só ficou pronta 2 anos depois. A gente começou a construir nossa segunda planta em GNR Fortaleza, que fica ali em Calcaia. Essa planta, hoje, ela injeta todo o seu biometano direto na rede de gasoduto do estado do Ceará, responsável aí por 15% a 20% de todo o gás consumido no estado. E eu acho que essas 2 plantas, e depois disso vieram 4 outras, então hoje você tem 6 plantas ou 7 de biometano em escala comercial, hoje registradas na ANP, começaram a mostrar para o mercado que de fato era possível você estar produzindo com segurança e com qualidade o biometano, que é um gás de origem renovável, que tem exatamente a mesma composição química com o gás natural fóssil, que por isso ele pode ser absolutamente intercambiável. E começou-se também no mercado, com o advento da sustentabilidade, da agenda ESG e da necessidade iminente que a gente tem pela transição energética, de começar a reconhecer todos esses atributos que o biometano tem, além do próprio atributo ambiental de ser um combustível de baixíssimo carbono. Mas a sua flexibilidade, a possibilidade de você injetar na rede de gasoduto e você misturar, ele é um combustível drop-in, ou seja, eu posso estar colocando ele direto para abastecer uma indústria. Então, é um combustível que pode estar substituindo tanto o gás natural, fóssil naturalmente, como também está deslocando combustíveis que são mais fósseis e podendo até ser mais caros, como óleo combustível, GLP, entre outros. Então, você tem uma grande vantagem também do biometano, eu diria que é outro grande atributo, de você poder fazer um contrato de longo prazo indexado à inflação. E muitos dos consumidores de gás, de combustíveis de forma geral, não querem estar no risco de uma commodity. Aconteceu uma guerra na Ucrânia, o preço do petróleo subiu e naturalmente o gás natural no Brasil acaba tendo um impacto. Então você consegue ter um projeto que você viabilize um off-take de biometano de longo prazo, indexado à inflação, ou seja, com a previsibilidade de preços muito grande e com todos os seus atributos ambientais. Então isso naturalmente foi chamando a atenção de um mercado, ao ponto de a gente ver hoje aqui uma feira como essa, com 1000 participantes,
diversos patrocinadores, fornecedores de equipamento e toda uma cadeia foi se formando ao longo disso. Então, a evolução assim é tremenda, a gente tem muito orgulho de ter começado esse mercado. Agora, além desses atributos, também tem o atributo da flexibilidade para um cliente industrial, por exemplo, né? Vocês conseguem oferecer esse biogás de acordo com a demanda desse cliente industrial, sem depender de uma sazonalidade, por exemplo, como o caso do... Sim, exatamente. Ou seja, o fato da gente estar usando como fonte desse biometano, a origem dele vem do biogás de aterro, eu não tenho uma questão de sazonalidade, né? Porque o aterro está recebendo resíduos ao longo de todo o ano, de forma bastante estável, e a gente consegue estar captando esse biogás do aterro de forma bastante estável. Então, as nossas plantas, elas costumam operar aí com acima de 90% de eficiência de forma muito estável. Então, quando a gente fala de entrega de combustíveis, a questão da confiabilidade é extremamente importante para o cliente final. E a gente consegue, de fato, garantir isso através de uma produção via aterro sanitário. Agora, dentro disso, também queria falar sobre a escala. Você falou aí que já responde por 20% do consumo no estado do Ceará. Estado do Ceará. Quer dizer, não é um número pequeno, né? Olha, esse número acaba distorcendo um pouco, porque eu estou falando de um estado que tem um consumo de gás relativamente pequeno e uma planta relativamente grande de 100 mil metros cúbicos dia de biometano. Então, acaba que, percentualmente, ele é, de fato, significativo no estado do Ceará. Quando a gente olha o contexto nacional, é totalmente diferente. A gente está falando de uma gota no oceano. Então, o Brasil hoje consome mais de 60 milhões de metros cúbicos dia de gás natural e deve ter uma produção de biometano que não chega a 1 milhão. Está falando de 600 mil metros cúbicos dia. É claro que esse volume de biometano ofertado tende a crescer muito. Hoje tem mais de 20 plantas que estão na lista de plantas que já entraram com autorização da ANP e que espera-se que você vai ter aí entre 5 a 7 milhões de metros cúbicos dia de biometano até 2030. Então, ele passa a ser ter uma importância maior na matriz energética do Brasil. Ainda é muito pequeno. Eu acho que com a aprovação que a gente teve no Congresso 2 semanas atrás, do Combustíveis do Futuro, que deve ser sancionado semana que vem, no dia 8, pelo presidente, lá dentro a gente foi criado um plano de descarbonização do setor de gás natural, que é feito através do consumo do biometano, né? Estabelecendo metas, inclusive, de percentuais de descarbonização, começando em 2026, de 1%, podendo chegar até 10%. Então, isso, naturalmente, também vai ser um impulsionador nesse mercado, na medida em que você vai ter uma demanda meio que garantida pelo biometano, e isso também vai alavancar a possibilidade de você ter outros projetos. Então, a tendência é que esse percentual aumente bastante. Vocês hoje estão operando quantas plantas? A gente está operando a planta do Rio de Janeiro e de Fortaleza, e a gente teve a boa notícia que na semana passada, quinta-feira, a gente teve a autorização da ANP, autorização 734, para começar a operar a nossa terceira planta, que fica no estado de São Paulo, no aterro de Caieiras, que é um aterro do grupo Solvi, um dos maiores aterros do mundo, acho que o maior da América Latina, inclusive, que vai ter aí já totalmente comissionado e começando a operar aí nos próximos dias. Os 3 são de resíduos urbanos, né? Todos eles oriundos de aterros sanitários. Vocês também olham para o futuro para outras matérias-primas, para resíduos agrícolas, que certamente é o maior potencial, né? Sem dúvida. É um ótimo ponto. Quando a gente fala de produção de biometano no Brasil, eu acho que talvez o mais óbvio, o mais fácil seja fazer de aterro sanitário, né? Então, porque você já tem ali esse biodigestor a céu aberto que facilita, não precisa passar por um processo de biodigestão. Então, a gente começou através do aterro sanitário. Acho que tem uma nova barreira de desafio, que é você atuar em aterros sanitários menores, né? Aterros sanitários aí abaixo de 1.500 toneladas dia, porque você tem um outro desafio aí tecnológico de escalabilidade para garantir a rentabilidade do projeto. Então, esse é um outro nicho de mercado que a gente está olhando muito. E, sem dúvida, o crescimento do biometano no Brasil, ele passa por necessariamente olhar outras fontes de biomassa que não aterro sanitário. Acho que o número de aterros sanitários no Brasil vai crescer muito, tem que crescer em função do marco de saneamento, e a gente tem que eliminar quase metade dos resíduos do Brasil que ainda tem uma gestão de forma irregular, através dos lixões. Então, mas esses aterros novos, eles vão ser menores, não vão ser aterros recebendo 5 mil toneladas dia, como outros que a gente vê hoje. Então, acho que na MDC a gente está trabalhando muito para desenvolver tecnologias e economicidades em projetos de aterros menores, que eu acho que é fundamental para a replicabilidade desses projetos, porque até então
a maior parte dos ateiros menores que usam o biogás para valorização energética estão usando ele para produzir energia elétrica e não para converter no biometano. E a gente não acredita que seja o melhor uso do biogás. Mas sem deixar de olhar também para outras biomassas, como dejetos suínos, as composteiras, que também podem ser fontes relevantes aí de projetos menores, mas altamente replicáveis para a produção de biometano. Manuela, você citou aí a Política Nacional de Resíduos Sólidos, as metas, né, que o Brasil tem de acabar, né, com os lixões a céu aberto e ter um tratamento adequado dos resíduos sólidos. E a gente está se aproximando das eleições municipais. Queria que você falasse um pouquinho dos desafios dessas prefeituras, às vezes são municípios pequenos, e das possibilidades que esses prefeitos, esses líderes municipais, poderiam enxergar melhor em relação à gestão de resíduos, seja fazendo parcerias entre municípios, consórcios, né, para justamente trazer essa escalabilidade de alguns projetos. Isso está acontecendo, né? Assim, sem dúvida, a evolução desse marco regulatório não tem sido no ritmo que a gente esperaria no mercado. Eu acho que os prefeitos hoje têm uma conscientização muito maior da necessidade de dar um tratamento adequado. Tem uma questão que nem todas as prefeituras conseguem cobrar pelo serviço, que é uma questão, né, que em tese tem uma lei que foi aprovada que obriga isso, mas nem todas as prefeituras conseguiram emplacar. Então, nem sempre é fácil do lado do prefeito. Mas eu acho que já existe uma conscientização muito grande que é necessário. E quando a gente olha para o contexto nacional de emissões, a gente tem 16% das emissões de metano do Brasil que são oriundas da gestão de resíduos. Então, é imperativo, de fato, que a gente esteja tratando isso. E quando o resíduo não está sendo utilizado, não está sendo gerido da forma mais adequada, através de suas coberturas, reduzindo aí as emissões de metano fugitivo, que acontece, inclusive, no aterro sanitário, isso é um problema que acaba responsabilizando, culpando o país como um todo. Lembrando que em 2021, na COP26, o Brasil aderiu ao Pacto Global de Redução de Metano. Então, a gente tem uma meta efetiva de reduzir as emissões de metano em 30% até 2030. A gente não consegue fazer isso se a gente não estiver tratando de forma adequada os resíduos. Então, é um desafio para as prefeituras. Acho que é um tema que está hoje sendo discutido em função das eleições, mas eu tenho visto já esses movimentos estão acontecendo de pequenas prefeituras, municípios se juntando para fazer um consórcio, porque de fato, se for uma cidadezinha muito pequena, você não consegue nem viabilizar, às vezes, um aterro sanitário com economicidade, né? Agora, falando de outros projetos da MDC, vocês também tinham a ideia de atender a clientes industriais ali de Manaus. Isso está em que pé agora? Na verdade, o aterro de Manaus é do Grupo Marquise, que já é nosso sócio, nosso parceiro em GNR Fortaleza. Então, é um aterro que ainda está numa fase muito inicial, que está começando a receber resíduos agora, mas assim, a gente tem todo o interesse de montar uma planta biometano em parceria com eles nesse estado. Foi algo que a gente anunciou algum tempo atrás, mas ainda está na fase embrionária. Dentro do combustível do futuro também ficou estabelecido ali aquele certificado de origem. Segob. Exatamente. Queria saber quais são as suas preocupações em relação aos critérios que devem ser adotados, aos cuidados que devem estar ali dentro dessa certificação. E se vocês também vão entrar no mercado, né? Sim, sem dúvida. Já estamos nesse mercado. É um ponto super importante para o crescimento, para o desenvolvimento de mercado, que é basicamente a possibilidade de eu estar segregando a molécula de metano do seu componente renovável, né? Então, eu consigo vender a molécula de biometano a preço de gás natural para um cliente e estar valorizando esse atributo ambiental de uma outra forma, como já é feito no mercado de energia elétrica, através dos I-RECs, há muito tempo. Então, esse mercado de certificados de origem, como é chamado, já é muito desenvolvido na Europa, nos Estados Unidos, com valores muito expressivos. Você chega no caso dos Estados Unidos, que você tem o milhão de BTU de gás valendo $3 e o RIN, que é o certificado, valendo $20, $25, ou seja, muito maior do que o valor da própria molécula. Isso não é uma realidade no Brasil, até porque o custo do gás natural aqui é muito mais alto. Então, hoje, a gente já está inserido nesse mercado na medida que a gente já emite gás RECs, que são certificados de origem. Já fizemos vendas, inclusive, que a gente anunciou para a Heineken e outros players. Mas agora o interessante da lei dos combustíveis do futuro é que
o mecanismo que você tem de descarbonizar o setor de gás natural pode ser feito através da compra da molécula do biometano ou através do certificado, que vai ser o Segovi. Então, agora que a gente está tendo a sanção presidencial, a gente está trabalhando muito forte, eu através da Biogás, da associação e outras associações do setor, para trabalhar junto com o Ministério de Minas e Energias e com a ANP na regulamentação, de fato, desse certificado, para garantir que ele é um certificado que seja fungível, critérios de aposentadoria, quem vai ser, garantir como vai ser feito a análise de ciclo de vida do produtor. Então, é muito importante que seja um certificado muito robusto, como foi o programa RenovaBio, que foi criado pelo MME também. Então, a gente está acompanhando muito de perto para garantir que essa regulamentação reflita, porque, no fundo, o que a gente quer é um mercado que se torne bastante confiável, seguro e trazendo liquidez, de fato. Porque, às vezes, quando você está falando no mercado de biometano, de fato é muito mais fácil você estar vendendo esse certificado do que necessariamente a molécula, dependendo de onde você está produzindo e onde seu cliente está. Então, é um ponto extremamente importante para ser desenhado com muito cuidado, mas eu acho que todos os players estão bastante conscientes, o MME também, no desenho desse documento, desse decreto. Em relação também à revisão dos contratos, né, do uso de infraestrutura das distribuidoras, como é que vocês estão olhando também a questão de como é importante essa revisão de contratos e de acesso à infraestrutura para escoamento do biogás, para justamente garantir? Sim, eu acho que a questão o biometano tem uma vantagem que ele pode ser distribuído através de multimodais, né? Então, assim, não necessariamente a viabilidade de um projeto de biometano passa por sua conexão na rede de gasoduto. Tem projetos que a gente está fazendo, que a gente é conectado na rede, como no caso de Fortaleza, mas tem outros projetos que a gente consegue viabilizar através da venda via caminhão, o GNC. Outros projetos a gente poderia, inclusive, estar liquefazendo e comercializando via GNL. É uma possibilidade muito usada na Europa. Então, eu vejo a questão da conexão com a rede de gasoduto, distribuição, até mesmo de transporte, é algo que começou a ser desenhado com a nova lei do gás, está sendo aprimorado, não é trivial, porque a gente está falando de uma legislação a nível estadual, não é federal, então você não tem uma legislação hoje que fica muito claro qual é o mecanismo que cada distribuidora existe o arcabouço para poder ser conectado no biometano, mas eu diria que está tendo uma grande evolução nisso. Os debates estão acontecendo, as agências reguladoras estão promovendo chamadas públicas, estão promovendo consultas para ouvir dos players quais são os desafios, os gargalos. Não é trivial, né? Você tem um custo de conexão a ser feito, quem paga por esse custo, você tem uma questão da modicidade tarifária que as distribuidoras têm que respeitar, mas eu diria que a gente está tendo um avanço nessa discussão e um amadurecimento muito grande do setor, nesse sentido. E além de clientes industriais, como é que vocês olham também a oportunidade para descarbonização do transporte, principalmente veículos pesados? Será que agora vai? É fundamental, né? A gente tem 8% das emissões do Brasil como um todo de CO2 vindo do setor de transporte. Eu vejo o etanol fazendo papel para a frota leve, assim como o biometano vai fazer para a frota pesada. Eu acho que os players do setor já estão alinhados nesse sentido, os fabricantes de caminhões. A gente tem visto a Scania bastante ativa aí produzindo caminhões para rodar em biometano. Mas é uma questão aí do que vem primeiro, né? A infraestrutura ou a demanda. E eu acho que as coisas estão começando a caminhar juntos. Então, a gente está vendo alguns anúncios já de corredores sustentáveis que estão sendo desenvolvidos por alguns players. Você tem que ter a cadeia de caminhões com autonomia para poder estar produzindo. Antigamente, você tinha uma questão que não tinha essa eficiência, hoje você tem. E esse atributo da possibilidade de você produzir o biometano de forma descentralizada também viabiliza isso. Então, eu acho que sem dúvida, quando a gente olhar nos próximos 10 anos, talvez o grande foco, além de industrial, seja o uso para o setor de transporte, para a frota, porque é natural e a gente é um grande consumidor de diesel no Brasil, importando uma parte, então não faz sentido tendo o Brasil essa potência de biocombustíveis que a gente então a gente tem que de fato usar o biometano para isso. Foi até publicado
na semana retrasada, foi apresentado no Brazil Climate Summit em Nova York, um relatório do BCG que mostra justamente que o biometano, os biocombustíveis teriam capacidade de eliminar todo o diesel fóssil consumido no Brasil através do biocombustíveis. E isso poderia, inclusive, atrair investimentos entre 35 a 70 bilhões de dólares no Brasil em 2030. Então, sem dúvida, um caminho a ser perseguido. E sem falar no futuro, os combustíveis avançados, a gente está falando de combustível de aviação, hidrogênio, onde o biometano também entra como uma rota possível. E são combustíveis, por exemplo, no caso do SAF, né, do combustível de aviação sustentável, já tem mandatos, né, já tem metas também internacionais. Como é que você olha o biometano também, né? Sim, sem dúvida. O biometano, assim como o CO2 biogênico, que pode ser usado, né, como subproduto da nossa produção de biometano, passa a ser um insumo e uma rota tecnológica importante para a produção de combustíveis futuros, seja o SAF, o metanol, a ureia e o hidrogênio verde, com possibilidade de reduzir drasticamente a intensidade de carbono desses combustíveis futuros, então, dos combustíveis sintéticos. Eu vejo o biometano, como a gente falou antes, substituindo o gás natural para as indústrias, substituindo o diesel na frota, mas eu acho que o uso que a gente vai ver no futuro, de fato, vai ser para produzir esses combustíveis sintéticos. Nem todos eles hoje você tem economicidade para estar produzindo em larga escala. Talvez a gente não veja esses combustíveis ainda sendo 100% verde, mas o interessante é que eles estão sendo medidos, o próprio SAF, com base na sua intensidade de carbono. Então, às vezes, quando você adiciona um CO2 biogênico, você já consegue um prêmio em relação a quem está produzindo esse SAF para exportar para a Europa. Então, acho que a tendência, até em função de toda essa regulamentação que a gente está vendo, o CBAM que vai entrar em 2026, é uma mudança radical em todo o comércio global, em que os produtos vão passar a ser precificados e exportados com base na sua intensidade de carbono. E com isso, no Brasil, a gente tem uma vantagem comparativa muito grande por ter essa matriz elétrica e energética muito mais limpa que os outros países do G20, a possibilidade de estar atraindo esses players para estarem produzindo aqui os combustíveis sintéticos com a intensidade de carbono mais baixa, e com isso a possibilidade de a gente estar fomentando uma indústria muito mais verde e usando esse nosso potencial aqui, essa potência verde que a gente tem no Brasil. Pois é, você falou do CBAM, né, que afeta diretamente cimento, aço. Por enquanto são só 6 setores, mas em 2026 só são só setores, mas a ideia é que de fato aumente e alcance vários outros setores. Certo, Manuela. Para finalizar, combustível do futuro muda um pouco os planos de investimento da MDC? Traz mais segurança, começam a olhar, ser mais agressivos nos próximos projetos? Eu acho que quando você tem um arcabouço regulatório, né, em forma de lei, que foi aprovado com unanimidade na Câmara, eu acho que o deputado Arnaldo Jardim, que foi um grande promotor dessa pauta, falou bem, não é um programa de governo, é um programa de Estado, né? E quando você tem esse tipo de arcabouço regulatório, naturalmente você atrai capital, investidores para o negócio. Então, eu acho que vai ser extremamente importante, porque uma parte importante na nossa decisão de tomada de investimento é saber que vai ter a demanda off-take. Eu acho que esse mecanismo, essa ferramenta que está sendo criada, que a partir de 2026, eu acho que vai, sem dúvida, impulsionar aí todos os investimentos no setor. Uma grande diferença para quem tinha que bater na porta. Poxa, não sabia nem o que era biometano. Tá certo, Manuela. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Foi um prazer. Obrigada pelo convite. Bom, conversei com a Manuela Caiati, CEO da MDC. E fique ligado para mais entrevistas da Agência Eixos, diretamente do 11º Fórum de Biogás no Rio de Janeiro. Até breve.